Especial Mulheres Assassinas. Bem-vindo, caros telespectadores. Ao longo da história, o crime tem sido frequentemente retratado como domínio dos homens, mas nas sombras da mente humana há mulheres que desafiaram essa ideia e transformaram o instinto materno, a doçura e a empatia em instrumentos de morte. Venham e aproveitem este especial sobre mulheres assassinas. Um exemplo típico do gênero foi Anna Marie Hahn, uma imigrante alemã que se estabeleceu em Cincinnati e começou uma carreira como enfermeira residente com uma queda especial por velhos solitários com grandes contas bancárias. Depois de pôr a mão no dinheiro de suas vítimas, ela as despachava com várias poções letais, sendo cerveja com arsênico uma de suas favoritas. Uma vítima em potencial suspeitou quando algumas moscas caíram mortas, depois de provar da caneca de bebida que a enfermeira acabara de servir. Entre os anos de 1932 e 1937, ela envenenou um número indeterminado de pacientes idosos, possivelmente mais de 15. Presa em 1937. Foi condenada por homicídio qualificado e, em 7 de dezembro de 1938, se tornou a primeira mulher a morrer na cadeira elétrica no estado de Ohio. Então, neste primeiro caso, temos Ana, que usava a confiança e o cuidado como armas. O toque da enfermeira escondia o toque da morte, mas ela não foi a única a transformar o dom de curar em maldição. Genene Jones, nascida em 1950, foi o anjo da morte mais recente e ainda mais prolífico. Jones trocou a carreira de esteticista pela de auxiliar de enfermagem em 1977 para perseguir seu sonho de cuidar de crianças gravemente doentes. Infelizmente, esse sonho não foi motivado por qualquer desejo saudável de ajudar os outros, mas por uma necessidade psicopática de provar que era uma fazedora de milagres, capaz de resgatar jovens pacientes da beira da morte. Em 1981, após 4 anos de trabalho em vários hospitais dentro e nos arredores da cidade de San Antonio, no Texas, Jones aceitou um emprego no Hospital Bexar County Medical Center. Não demorou até que os administradores notaram um aumento alarmante nas mortes de pacientes crianças. Uma investigação foi rapidamente iniciada e as suspeitas logo recaíram sobre a enfermeira. Jones, como outros assassinos compulsivos que continuam a cometer seus atos abomináveis, mesmo quando sob observação das autoridades, a enfermeira Jones não parou. Após pedir demissão do hospital em março de 1982, ela passou a integrar a equipe da clínica Kerr County. Logo no início de seu emprego, a clínica ficou assolada por um surto de inexplicáveis emergências médicas envolvendo crianças que eram acometidas de violentos ataques respiratórios enquanto submetidas a exames de rotina. Mais uma vez, a ligação dos eventos e Genene Jones era impossível de ignorar, especialmente quando uma incriminadora garrafa de relaxante muscular foi encontrada em seu poder. Depois de indiciada, um júri levou apenas 3 horas para condenar ela por homicídio qualificado. Ela foi sentenciada a 99 anos de prisão. Seus motivos nasceram do característico narcisismo depravado dos psicopatas. Para provar que era uma heroína, ela injetava suas vítimas com medicamentos que causavam falha respiratória ou parada cardíaca, e então correu para socorrê-las. Algumas vezes ela conseguia de fato salvá-las, mas com muita frequência elas não resistiram. Ela é considerada responsável pela morte de pelo menos 46 bebês e crianças pequenas. Então, neste caso, o ego e o poder se misturam com o bisturi e sobra um terror silencioso e a morte que se disfarça de anjo. Sarah Jane
Robinson, uma psicopata assustadora, sem remorsos, que não hesitava em matar seus parentes, depois de infligir neles agonias terríveis. A irlandesa Sarah Jane emigrou para os Estados Unidos da América depois de ficar órfã aos 14 anos. Sua carreira mortífera começou por volta de 1880, quando envenenou o marido, 3 dos seus 8 filhos, incluindo 2 bebês gêmeos e o velho senhorio, a quem devia $50. Sua mania homicida chegou ao auge durante um período de 18 meses, que começou em fevereiro de 1885, quando, em parte, por razões mercenárias, em parte por pura perversidade, ela matou a irmã, o cunhado, a sobrinha de 1 ano, o sobrinho de 6, sua filha de 25 e seu filho de 23. Presa em agosto de 1886. Ficou conhecida pela imprensa daquele país como a pior envenenadora da América. Depois de um julgamento nulo, foi condenada à força, embora sua sentença tenha sido posteriormente comutada para a prisão perpétua. Ela passou o resto de sua vida em uma estreita cela decorada com retratos de suas vítimas recortados dos jornais. Para Sarah, a morte era um hábito. Cada rosto que amava, ela destruía. Um espelho sombrio do amor transformado em doença. Enriqueta Martí, esta autoproclamada bruxa, raptou, abusou sexualmente e assassinou de maneira ritualística crianças pequenas em Barcelona, na Espanha, no início do século XX. Ao que tudo indica, ela canibalizava as vítimas e depois fervia seus restos para usar como ingrediente nas poções do amor que vendia a camponeses locais. Foi presa e executada em 1912, depois que uma jovem vítima, chamada Angelita, ela que tinha sido forçada a comer carne humana enquanto estava em cativeiro, escapou do covil de Enriqueta e alertou a polícia. Algumas assassinas se veem como deusas, outras como bruxas. Enriqueta acreditava ser ambas. Doroteia Ponte, nascida no México. Ela foi abandonada quando criança e cresceu em um orfanato. Nos primeiros 40 anos de sua vida, ela se casou 4 vezes e deu à luz uma filha a quem imediatamente colocou para adoção. Em 1983, com 53 anos, foi presa por drogar homens idosos e roubar-lhes o dinheiro. Libertada em 1985, alugou uma casa decrépita em Sacramento, na Califórnia, e abriu uma pensão para idosos. Nos 2 anos que se seguiram, mais de uma dúzia de hóspedes desapareceu. Em novembro de 1988, investigando queixas da vizinhança sobre o fedor que emanava da propriedade de Puente, a polícia encontrou o primeiro de 7 cadáveres em suas dependências. Puente fugiu, mas acabou sendo presa em Los Angeles. Ela foi acusada de 9 assassinatos, embora as autoridades acreditem que o total fosse de 25 vítimas. Depois de uma maratona de 6 meses de julgamento, ela foi condenada e sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Doroteia provou que o lar, símbolo de acolhimento, também pode ser o túmulo perfeito. E o sorriso da avó pode esconder a mente de um predador. Aileen Wuornos, com frequência, chamada erroneamente de a primeira serial killer dos Estados Unidos da América. Aileen teve o tipo de educação que é quase garantia de produzir um criminoso psicopata. Seu pai era um pedófilo de longa data, que acabou se enforcando depois de ser preso por molestar uma menina de 7 anos. Aos 6 meses de idade, Aileen foi abandonada pela mãe e deixada aos cuidados dos avós. Seu avô violento e alcoólatra a ameaçava constantemente de morte. Quando Aileen deu à luz a um filho que foi resultado de um estupro, ele a expulsou de casa. Ela tinha apenas
14 anos. Daí em diante passou a viver nas ruas, vendendo o corpo por bebidas, drogas e comida. Aos 20 anos, casou com um homem de 70, união que durou apenas um mês. 2 anos depois, tentou suicídio atirando na própria barriga. Após se recuperar, roubou uma loja de conveniência e passou pouco mais de um ano presa. Sua raiva contra o mundo, e particularmente contra os homens, atingiu um nível letal no final de 1989, quando matou a tiros o motorista que a apanhara em uma parada de caminhão da Flórida e a levara a um matagal isolado para fazer sexo. Outros 6 assassinatos praticamente idênticos ocorreram ao longo do ano seguinte. Aileen acabou sendo presa em um bar de motoqueiros e alegou legítima defesa para todos os 7 assassinatos. Em seu julgamento, em 1992, sua amante lésbica colaborou com a promotoria e testemunhou contra ela. Aileen foi condenada e sentenciada à morte. 10 anos depois, em outubro de 2002, a sentença foi finalmente aplicada. Meus amigos, encerramos aqui a nossa breve visão sobre as mulheres, de cuidadoras a justiceiras, de mães a assassinas. Essas mulheres provaram que o mal não tem gênero, apenas forma. E quando a mente humana se parte, o rosto da morte pode ser o de qualquer um. Então, inscreva-se para conhecer mais histórias reais de crimes que marcaram o mundo. Ative o sininho e acompanhe os próximos casos.